É curioso como, por vezes, eu calculo que isto vos aconteça também. Eu tenho a sensação do tema, mas ainda não sei bem dar palavras ao tema. E sei que tem qualquer coisa a ver com o coração, não há dúvida nenhuma. Não me refiro ao coração que bate, eu refiro-me aqui a este lado da nossa experiência que sente e sente com compreensão, sente com um sentido de direção daquilo que a vida está a pedir para poder seguir o seu caminho. Então refiro-me aqui a um coração sábio, não é? Eu acho que sim, eu acho que é isto que eu gostava de explorar convosco, aquilo que todos nós temos um coração sábio. Alguns de nós aprendemos a ouvi-lo com mais frequência, outros menos, outros se calhar até tivemos que aprender a não o ouvir. Mas todos nós temos um coração sábio. Eu diria que um Buda, alguém desperto, é uma pessoa que reconheceu plenamente o seu coração sábio e vive a partir daí. Então, olhando, estou agora a pensar assim, vou abordar isto de uma forma um bocadinho autobiográfica. Eu diria que até aos meus 24 anos, o aceder a uma outra voz que não a cacofonia de pensamentos, afazeres, ânsias, quereres, o aceder a uma outra voz que falasse com outra perspectiva a partir de um outro sítio era algo que acontecia muito raramente na minha vida. De vez em quando era como se assim abria-se uma brecha e vinha um bocadinho de luz de um outro lado da minha experiência que era tipo uma bênção, era assim um momento de graça, não é? Às vezes, sei lá, lembro-me de estar, por exemplo, a fazer surf com alguns amigos num fim de dia de verão, um pôr do sol incrível e já um pôr do sol muito tardio, e quando olhamos para trás tínhamos a lua a nascer do outro lado e a pessoa está dentro da água, tem o sol de um lado oposto e a lua a nascer grande e assim alaranjada do outro lado, e a mente por instantes, eu lembro-me da experiência de houve assim o espanto foi tal que abafou a cacofonia da minha mente e deu espaço para vislumbrar uma realidade para lá da distorção daquilo que eu me dizia grande parte do tempo, ou o tempo todo, da história, da narrativa que eu constantemente produzia para sustentar a ideia, a construção que fiz de mim próprio. E havia outras, de vez em quando aquilo, um céu estrelado, lembra-me aquela sensação que acontecia muito na adolescência, que a pessoa está a olhar assim para o céu estrelado e aquilo é assim, eu fiquei embasbacada, a mente por instantes fica embasbacada, depois vai crescendo, fica mais adulto, já se esquece de se permitir embasbacar. Mas pronto, e eu não imaginava que a pessoa podia inverter a coisa, ou seja, fazer a sua vida mais momentos de graça, de estar embasbacado com a magnitude da realidade e menos tempo na cacofonia, na historinha, na maluquice. Não, era algo que desconhecia.
No entanto, também havia uma sensação, por vezes até se manifestava muito dolorosa, de isto não faz sentido. Não, ali a partir dos 16, 17, intensificou-se mais a partir dos 18 talvez, assim uma insatisfação, apesar de ter uma vida ridiculamente privilegiada, uma insatisfação de, para já que as coisas nunca chegavam, mas isso é quase outra história, mas também de não fazer sentido, tipo, de não conseguir me convencer, nem, eu acho que ainda não estava a questionar a história que eu contava sobre mim próprio, mas definitivamente não conseguir convencer-me com a história coletiva, do que é que estava a ser proposto que iria contribuir para uma vida que eu realmente quisesse viver. Eu olhava à minha volta e tipo assim, não tinha nenhum role model, como é que se diz, nenhum exemplo de vida que eu disse, uau, que grande vida, uau, que maneira porreira de abordar estar vivo. E acho que foi em parte isso que me levou a ir embora. A tropa também, a ideia de ter que ir para os comandos, porque eu fui aceito nos comandos, embora não fosse voluntário, também foi um incentivo para ir embora. E o ir embora acentuou ainda mais a dor, porque pronto, perdi muitos dos recursos que tinha, que a pessoa nem se dá conta o quanto família, amigos, surf, o país, a sua cultura, a quantidade de coisas que nos apoia e nos promove algum sentido de pertença e de bem-estar, e só quando dá por si sem isso é que a coisa abana mesmo. E talvez por esse abanão é que eu fui parar a uma almofada de meditação, tipo, a olhar para a respiração e olha, e dar por mim embasbacado, como não me sentia há muito tempo. E foi só nessa altura, à medida em que a cacofonia habitual, em que por instantes a narrativa incessante da história que a pessoa se conta, do dramalhão ou do dramazinho, dependendo de cada um, mas eu calculo, tenho notado isso, o quanto esta mente está ocupada a recriar e a ruminar a mesma lenga-lenga. A mesma lenga-lenga, há anos. E eu digo com este tom que parece que é um julgamento e de certa forma é, quando vista só a esse nível, quando a pessoa não está, não tem mesmo o discernimento que olha, está, agora vou-me dar a metáfora, é uma que a Tara Brach usa, que está enfiado dentro de um escafandro, que o deixa super apertadinho, apertadinha, e o separa da possibilidade de realmente contatar com o que é que se passa. E esta semana, a ver com isto, eu ouvi um poema que eu adoraria ter conseguido palavras suficientes para ir buscar à net depois, mas o poeta dizia qualquer coisa do género: na segunda metade da minha vida tenho passado a esgravatar, a partir paredes, a deitar portas abaixo, e a imagem é até ainda mais dolorosa e penosa, se ele está mesmo a ver que dá um grande esforço para deitar qualquer coisa abaixo que eu construí na primeira metade da minha vida. E eu reconheço isso, o quanto até começar a ter uma prática de tomada de consciência, de autoconsciência, a minha vida foi uma construção de uma ideia daquilo que sou. E no meu caso, pelo menos, dado os meus condicionamentos, era uma história de muita inconsciência. Foi exatamente a história que eu construí para não sentir a vida. Porque a vida como ela se apresentou naquele início, no meu caso, pelo menos, foi muito difícil. Foi muito difícil para aquela criança conseguir digerir o que estava a sentir e conseguir fazer sentido do que estava a acontecer.
E então a pessoa começa, e eu estou a dizer isto porque eu vejo isto a acontecer muito com outros, a pessoa começa a construir uma narrativa que o ajuda a não sentir. No meu caso, a primeira narrativa, assim que eu me lembre, que durou até aos 9 anos, e depois tive uma pessoa, uma professora que literalmente me salvou, foi uma narrativa que eu agora chamaria de congelamento, de forte dissociação. Ou seja, a única maneira que eu tive como criança para lidar com o que estava a acontecer foi mesmo deixar de sentir. Eu lembro-me claramente do pensamento de eu notar que os adultos, apesar de estarem a fingir que está tudo bem, estavam preocupados com como é que eu me sentiria. E eu tinha a consciência que provavelmente deveria estar a sentir qualquer coisa e não sentia nada. Então, sim, de primeiro ali a partir dos 5 anos até aos 9 anos, talvez até 10, foi um não sentir. Era a maneira que havia para lidar com a vida, não sentir. E eu lembro-me que a minha vida era passada só quando eu estava a brincar com Lego ou estava a desenhar, mas estava com qualquer coisa aqui muito perto, porque olhar à volta era demais. E então escola era assim uma coisa que nem sabia o que é que andava para ali a fazer, não fazia a mínima ideia. Nem sei como é que consegui fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta classe, porque a minha sensação de estar no mundo era de não estar, de ter que não estar no mundo para conseguir sobreviver. E repara, isto podia ser um modelo que informaria o resto da minha vida. E informa, mas não tão forte, porque depois tive uma professora, quando fui viver para o Brasil, uma professora inglesa que tinha sido discípula direta de Piaget, que é um pedagogo, que topou que por trás daquela criança que parecia estar assim um bocado ausente e até um bocadinho apática e um bocadinho gordinha e obesa, estava lá alguém. E essa professora literalmente construiu tanta segurança na relação comigo, em parte porque eu ia para a casa dela todos os dias. Não só era a minha professora na escola, mas todos os dias eu ia para casa estudar com ela, estudar inglês. Essa professora estabeleceu tanta segurança na relação que aos poucos aquela criança foi encontrando outra maneira de se relacionar com a vida que não fosse congelamento. E ela era uma professora inglesa e aquele tipo de escolas está toda ela vocacionada para a pessoa ser bom e ser o melhor. Então pronto, essa foi a segunda história que eu construí. A história de ter que ser o melhor. Porque ela dava-me, calculo eu, e sim, era. Eu recebia um feedback positivo sempre que conseguia. Então eu passei de um aluno que ia sendo empurrado cada ano, porque as pessoas não sabiam bem o que havia a fazer com ele, para ir para uma escola inglesa, e no primeiro ano da escola inglesa terminei o ano como melhor aluno, a estudar numa escola que eu não falava a língua quando entrei. Bem, isto foi assim, para a minha mente, e eu estou a olhar para trás, não é que na altura tivesse consciência, tipo assim, eu sei que, eu lembro-me perfeitamente de ter os dois lados. Por um lado havia um Gonçalo que perdia tudo, só não perdia a roupa que estava vestido porque, olha, estava vestido. Mas se não tivesse vestido, perdia tudo. E isso era aquele Gonçalo destruturado, desorientado, sem fazer a mínima ideia para onde é que estava a ir. Mas que aos poucos começou a descobrir que havia umas coisas que até conseguia. E naquelas coisas que conseguia, o Gonçalo começou-se a aplicar. Então passou a construir esta ideia de eu tenho que ser o melhor, eu tenho que conseguir. E isto dominou a minha existência até a vida toda, pode-se dizer. Mas ali até aos 24 anos, fortíssimo, assim, com um peso que levava a fazer tudo num exagero. Se fosse de prazer ou fosse de trabalho, tudo era feito com, eu digo exagero, porque era levado à exaustão e nunca satisfazia. E nunca satisfazia. Porque realmente, já não sei quem é que disse isto, a perfeição
é um requisito para uma só coisa, para ser infeliz, mais nada. Qualquer pessoa que ponha perfeição, ser o melhor, como é aí que eu vou ser feliz, só vai conseguir uma coisa, ser infeliz. Porque, para já, a coisa nunca é perfeita. E sempre que é melhor, há sempre um que vai conseguir ainda melhor. Ainda por cima, toda esta história de perfeição, de ser o melhor, ela tem como sombra, ela está a ocultar a dor do quão mal a pessoa se sente consigo. No meu caso, no quão mal eu me sentia em relação àquilo que era. E reparem que foi uma ideia criada como resultante de N condicionantes lá atrás, quando eu era muito pequenino. A única maneira que eu conseguia interpretar é há qualquer coisa de profundamente errado comigo para eu não ter o amor, a conexão, aquilo que preciso. E ainda por cima, que quando vou tentar ainda dói mais. Então não é muito difícil que a criança comece a interpretar que o que está a correr mal só pode ser por sua culpa. E muita gente tem esta história. Então imaginem, se a pessoa não para um bocadinho para notar o que é que está para aqui a acontecer, pode passar uma vida toda nesta narrativa. Uns super dissociados e destruturados e mesmo a acreditar na história que sou o cocô do cavalo, do ladrão do faroeste e que não há nada a fazer. Outros no outro extremo, mas é a mesma coisa. Até que ser o melhor e numa luta enorme e nunca chega e sempre a esforçarem-se e já estão exaustos e mesmo assim continuam-se a esforçar. Sempre com aquela sensação que se eu fizer o máximo, o melhor possível, talvez aí tenha um bocadinho daquilo que no fundo eu acho que nunca terei porque não mereço. Eu vejo esta história a desdobrar-se à minha volta outra e outra e outra e outra vez. Até o momento em que ou não dá mais e a pessoa tem uma daquelas rupturas enormes, ou de doença, ou de burnout, ou de uma coisa, ou tem a bem-aventurança de começar a permitir-se olhar o que é que está realmente a sentir e a passar-se ali, e antes de chegar a essas grandes rupturas começa o tal processo de autoconsciência, que no início, aquilo que eu estava a dizer na meditação, a pessoa precisa mesmo sair um bocadinho da sua narrativa, ter uns momentos de silêncio para poder ouvir outra voz, para poder ouvir o seu coração, para poder ouvir aquilo que em si sabe qual é o lado em que a luz o alimenta. Mas esse voltar do olhar, voltar da consciência para aquilo que precisamos, eu quando eu falar desta luz que nos alimenta, é reconhecer, mas o que é que esta vida precisa mesmo? Precisa mesmo a perfeição, ser o melhor, ter isto, aquilo, aquilo outro e mais, e mais, e mais, e mais, e mais? É isso mesmo que esta vida está a precisar? Ou esta vida está a precisar estes padrões de evitação em que eu vou-me fechando cada vez mais e cada vez mais, evitando, anulando-me, parece a ver se desapareço do universo? Eu agora estou a estender, não é? As extremidades. E a pessoa poder ver que não. Que essa narrativa, uau, safou-me. E eu digo-vos, eu sinto-me profundamente grato quanto aos meus guardiões, os guardiões da minha inconsciência. Eu sei que são todos estes lados, estes padrões que emergem quando não há uma consciência adulta, capaz de honrar o que sente e com o coração, reconhecendo o coração que tem. Quando eu não estou aí, pronto, entram estes padrões automáticos, ao lado irascível, ao lado que só tem vontade de fugir, e a pessoa faz o que pode. Mas saber que isso não é aquilo que nós somos. Isso é a história que nós nos contamos porque não tínhamos outra clareza. Não tínhamos uma perspectiva mais aclarada do que é que está para aqui a acontecer. E por isso desenvolvemos essas crenças. E era nesse sentido que eu na semana passada quis salientar o quanto as nossas crenças são determinantes nesta vida. E há crenças que são mesmo muito erróneas. Estão mesmo a distorcer aquilo que nós somos. E foram formadas em momentos de grande inconsciência. Então, quando nos sentamos, não pode ser só para isto ficar quietinho e eu sentir-me bem. Isso poderá vir a acontecer, mas se o que eu tenho para notar
é exatamente este nós que eu fui dando para não sentir. Eu vou ter mesmo que lidar com isso. Estes nós precisam se desatar. E isto é lindo. Eu não disse precisamos desatar estes nós. Eu disse estes nós precisam se desatar. Eles desatam-se por si só. Porque a pessoa não está ali a apertar mais. Não está ali nas suas exigências. Não está ali nos seus julgamentos. Não está ali nos seus quereres, nas suas fugas, nas suas fantasias. Aliás, até está. Mas vai e nota. E inspira e dá espaço. Ok? E dá espaço e deixa-se metabolizar, sentir no seu coração esse nó. E reconhecer que o quanto mais apertar não vai adiantar. Dar mais nós não vai facilitar. Que precisa mesmo deixar-se afrouxar. Deixar a coisa ir começar a cair. Que já não precisa estar a segurar tanta coisa. Não precisa estar a agarrar tanto. Às vezes isto é um susto, é um bocadinho. E aí a pessoa vai buscar um amigo, vai buscar um terapeuta para lhe dar mais apoio. Às vezes é preciso também um bocadinho de... Aliás, é essencial ter uma rede de relacionamentos. Hein? Eu tenho fortes dúvidas que isto possa ser feito sozinho. Porque muito daquilo que nós somos, muitos destes nós, revelam-se exatamente na relação. Por vezes a pessoa sozinha, com o rabo na almofada, não. É porque teve aquele dia... com aquelas pessoas, é que depois quando põe o rabo na almofada, a coisa revela-se. Então, voltando, há este lado de aprender a não estar tanto na cacofonia e dar espaço para sentir. E este espaço para sentir não é só sentir, porque revela a maneira como nos estamos a posicionar na vida. Isto, quando está a doer, está-nos a indicar que a relação que estamos a estabelecer com a vida está a ser tal que promove dor. A vida per si não é dolorosa. A vida per si tem uns grandes desafios, mas o que os faz tornarem-se tormentas e nos atormentar é a maneira como os vemos, a relação que criamos, a maneira como estamos a lidar com isso. E a prática dá-nos aqui um momento fantástico, se a pessoa se permitir, e requer disciplina, de ir encontrando formas mais adaptativas de lidar com o que vai acontecendo. E à medida que não se está tanto no dramalhão, na historinha, o coração sábio ganha espaço. Começa a falar-nos um pouco mais diretamente. Até então, fala-nos, mas fala-nos indiretamente. Fala-nos através destas maluquices todas que a pessoa vai fazendo na tentativa de estar bem, de ser feliz e de vez em quando a coisa dói. Isto vai dando-nos toques. É um bocado como nos sonhos. Não sei se já repararam, no sonho há montes de dicas a dizerem-nos que estamos a sonhar. Mas a pessoa depois racionaliza aquilo e continua a sonhar. E só quando sai e acorda, diz, pois era, aquilo era um sonho. Na vida real, este coração sábio também está a dar-nos imensas dicas, que isto é uma grande maluquice a maneira como estamos a fazer a coisa. Muitas vezes a dica vem doendo, mas a pessoa vai e ignora. Fuma, vai para a internet, come, tudo menos notar o que é que está a sentir. Nós que sentamos o rabo na almofada, uma das vantagens é que às vezes não dá para fugir. A boca está fechada, a mão não está a agarrar coisa nenhuma, não há telemóvel. Há mesmo só o convite a ir-se digerindo. Em vez de comer, tu vai-se digerindo. Vai-se afrouxando. Vai vendo algumas destas crenças a surgirem e vai vendo o quanto elas o acompanham há tanto tempo. Reconhece às vezes o fardo que tem sido toda essa história. E há momentos de largar, não é? Há momentos, se a pessoa se permitir, em que realmente larga. Não estou a dizer que não vai lá buscá-lo outra vez, mas que larga. E ao largar o fardo dessa crença, dessa história, dessa toda a dor que ele está, de não ter por instante estar logo ali a construí-lo, tem um sentido de si que se calhar foi esquecido, se calhar não nos sentimos assim
Às vezes noto assim, bem, eu acho que só na minha infância é que eu me lembro, e é assim uma memória muito distante, do sentido de segurança, apaziguamento, não estar de todo em conflito com coisa nenhuma. Todos nós tivemos isso, mas nem que seja na barriga da mãe, a pessoa teve momentos de total satisfação. Há algo em nós que sabe como é que é estar profundamente bem e está sempre a inclinar-nos naquela direção. E depois, se não há muita clareza, achamos que é comer chocolate, é que vamos estar bem. Então, agora, obviamente, metáfora. E a pessoa descobre, não, olha, afinal não é chocolates. Pois há uns que, uma grande carreira. Epá, olha, teve coisas giras, mas afinal não é a grande carreira. É o amor perfeito, é a alma gêmea que vai safar isto tudo. Pumba, leva logo com um divórcio, que é para perder as ideias da alma gêmea. E nestes trambolhões, não é? A pessoa começa a ganhar aqui um sentidozinho, se permitir. Se permitir. E este coração, aos poucos, então começa a ser ele a falar. Ele a aclarar aquilo que antes não tivemos clareza para compreender. E aclara-nos o que é que realmente aconteceu. Aclara-nos. Ainda hoje estava a ter uma conversa deliciosa com uma pessoa que me é muito querida, em que ela tinha exatamente tido esse insight. Uau! Eu hoje, compreendi mesmo como e quando e porquê esta crença se formou. Assim, foi mesmo aquela clareza de, perante aquela situação, na minha vida, na vida desta pessoa, relações pai, mãe, aquela coisa, ter família é uma coisa maravilhosa para crescer. E o compreender como aquela criança só podia ter visto daquela maneira, só podia ter feito aquela formulação e como naquele formular, daquela perspectiva em relação a si, e eu aqui estou a referir-me àquelas perspectivas que formulamos muito cedo de falta, de que há qualquer coisa de errado, como naquela perspectiva ali se cristaliza, por um lado, uma dor profunda, porque ter acreditado aquilo vem com uma dor realmente profunda e imediatamente também cresce a partir daí todas as estratégias que vamos fazer para não sentir isso, para ocultar essa dor que resulta dessa crença. Mas o curioso é que exatamente ao não querer sentir e encontrar estratégias para não sentir, mantemos essa dor no sítio. E mantemos essa crença no sítio. E é tão bonito quando um adulto reconhece uma dessas crenças e a segura com enorme ternura, enorme compaixão. Aquilo foi mesmo assim a única coisa que se conseguia fazer. Okay? Aquilo é uma ferida que ali está. E a pessoa então segura com toda a gentileza. E é no segurar com toda a gentileza aquela dor, aquela ferida, aquela mágoa e tudo que para ali vem, que há um sarar. Às vezes aquilo requer ir lá umas tantas vezes, como uma ferida que requer muitos pensos, outras vezes a coisa é mais rápida. Mas o coração fica tão feliz quando estes lados que tivemos que nos exilar, não é? Afastar, podem ser trazidos de volta, transformados e agora passar a contribuir para a vida, como naquele texto do Matt Licata. Então, só para terminar, é essencial, não parece que seja possível passar por esta vida sem dar-nos espaço para ouvir o que é que este coração sábio tem para nos dizer. Se calhar estamos numa fase mais psicológica, terapêutica e de resolução emocional, ok, é esse nível. Eu hoje em dia estou convencido que não é possível ou não é salutar fazer um bypass à nossa psique e tentar logo resolver as questões existenciais quanto à natureza do eu
e por aí afora. Acho que a pessoa até pode ir aí e pronto, e há N exemplos de pessoas que estavam altamente psicologicamente destruturadas e tiveram um tamanho insight existencial que isso sobrepôs à sua destruturação psicológica. Mas eu não iria por aí. E digo, tenho encontrado muita gente no caminho, nestes caminhos de espiritualidade, que estão muito reféns das suas estratégias de não sentir e não o sabem. E estão a achar que estão a fazer grande progresso espiritual, e o que eu noto é que depois, na hora H da relação de ser humano, o que vem é a historinha lá atrás. Agora super sofisticada, com várias nuances espirituais, mas continua a ser as mesmas crenças de falha, de falta, as mesmas exaltações, só que agora, pronto, um bocadinho mais rebuscadas e eu, pronto, hoje em dia tomo assim esses exemplos, não digo isto, claro que há aqui um bocadinho de julgamento, é mais desapontamento, assim, pá, que coisa, então se não adianta só ficar com o rabo na almofada e entrar em estados estáticos e ter grandes insights, tenho mesmo que lidar com a roupa suja. Isto é um título de um livro. Como é que é? After the Ecstasy, The Laundry, qualquer coisa assim, é do Jack Cornfield. E é uma série de histórias de pessoas que tiveram grandes experiências espirituais e depois grandes quedas. E tiveram que lidar com o que tinham para lidar e o quanto isso foi realmente a grande transformação que estavam a precisar, que não adiantava só ir para o lado espiritual. Então, este coração, eu diria que guia-nos desde os nozinhos mais psicológicos até ao despertar de um Buda. Esta sabedoria interior que a pessoa precisa dar espaço para se ouvir. Mas eu gostava muito de abrir espaço para conversarmos, para ver o que é que está do vosso lado, em relação a isto de... Os dois lados, não é? Da pessoa estar presa numa história, numa narrativa que sabe que é uma prisão, mas não sabe como sair, ou também o outro lado, de começar a ter estes lampejos, de ouvir uma voz mais sábia em si, algo que fala do que há para lá dessa história que anda a contar. Mesmo uma coisa muito forte, que é ouvir o coração. Qual é essa fala do coração? Como distinguir se o que está a falar é a voz do meu coração ou é da minha mente? Ou o coração fala mais sensitivo? É muito... Onde está essa... Como perceber, intuir, não sei a palavra certa, se é o coração ou se é a história. Ok. Então, o que é que eu noto? Quando a tomada de consciência é a partir do coração, ela é compassiva. Ela atende à experiência com um sentido disso mesmo, de poder acolher o que lá está. Quando eu estou a ouvir do lado da historinha, em que já não sou eu aqui, mas eu na tentativa que a experiência seja qualquer coisa, estes lados, que já não são o que eu diria o coração sábio, estes lados, eles têm dificuldade de ser compassivos. Eles vêm com uma agenda. Eles, tipo assim, há uma certa emergência no seu querer. Há um certo apego às estratégias do que está a ser dito. E normalmente esses lados, eles próprios estão a fazer um pedido de serem atendidos com compaixão, ou estão a ter dificuldade de ser compassivos com o que está a acontecer. Então vem o lado do julgamento, vem o lado da exigência, ou vem o lado que vem com um grande pesar.
Porque a pessoa pode estar super identificado com emoções, achando que está no espaço do coração, mas na verdade está muito identificado com uma parte da sua experiência. A parte daquela experiência que precisa ser acolhida e reconhecida, mas como sendo uma parte. A pessoa pode notar que este pesar, esta tristeza, que resulta, se calhar, de ter mantido um certo distanciamento. Por exemplo, eu lembro-me do momento em que caiu a fichinha de como, para não sentir a perda que ocorria cada vez que eu tinha que mudar de cidade, porque a minha família mudava muito de sítio para sítio, eu não me despedia das pessoas e nunca mais falava com elas. Então não sentia. E um dia caiu a fichinha assim de eu sentir o pesar, a tristeza. Mas poder reconhecer, ok, quando há esta perspectiva que eu não posso sentir as despedidas, isso na verdade acarreta um grande pesar. E pronto, e houve lá uma vulnerabilidade e um choro, e etc, etc. Mas eu diria que é o coração, este coração sábio, a poder olhar para aquela tristeza. Não sou eu a ser a tristeza e achar que, ai, que pessoa terrível que eu sou, que não me despedi e que magoei os outros. Estás a ver a diferença? Quando eu venho deste sítio, eu não estou a ser compassivo. Eu estou-me a julgar, eu estou-me a culpabilizar. E eu acho que quando começamos a ouvir a voz do coração, ela é compassiva. Ela estende uma mão à experiência. Ela pode olhar para a culpa e para a vergonha sem ser a culpa e a vergonha. Entendes? Fez sentido isto? Sim. E a prática passa muito por aí, em saber separar as águas, por assim dizer, entender o que é estas partes que vêm com agendas específicas, com as suas crenças, e o que é este olhar amplo e receptivo do coração. Será que essa voz do coração vem mais a partir do corpo? Eu diria que Vem de algo que se manifesta no corpo, porque às vezes uma pessoa diz, ai, estou, não é? Aquela sensação, ai, estou aqui com angustiado, não é? E vem muito daqui. Será que se eu focar no corpo, então eu deixo falar, de facto, mais aberta para o meu coração, sentar a fazer? Eu diria que sim. Eu diria que quando o coração fala, o corpo sente. E estes nossos lados mais sábios são também os nossos. Aquilo que há de mais sábio em nós é também aquilo que há de mais compassivo. Então, se a pessoa está a aceder e a relacionar-se a partir daquilo que há em si mais compassivo e com maior discernimento, isso produz um feedback muito palpável no corpo. Este sistema de vida, ele é muito sensível à congruência, é muito sensível à verdade. Então, quando a pessoa tem uma realização, quando há um aumento de congruência, o que eu noto é que o corpo, não me refiro ao corpo, é corpo-mente, este sistema de inteligência sentida dá um feedback de uma forma muito palpável, de tipo, é por aqui. É aquilo que, pronto, que o filósofo Eugene Gendlin cunhou como felt sense. Felt sense e life forward movement, que é quando a pessoa apreende a sensação da coisa e compreende aquilo de uma forma que leva a um desfecho, a um desenrolar, leva a uma outra coisa. Ao contrário daqueles nossos pensamentos ruminativos, não é? Que andam à volta. E não é? Daquilo não leva a sítio nenhum, aquilo não traz vida, antes pelo contrário, aperta e contrai. Quando a pessoa está a relacionar-se mais a partir deste coração sábio, há este life forward movement, este movimento que se desdobra, da vida a desdobrar-se, a desabrochar. Talvez como eu ouvi uma frase muito bonita, que era, acho que é do José Gil, que ele dizia, a alma é o que habita o interior do meu corpo. Então,
Eu estou a chamar a... É o espaço, é esse espaço da alma, que é o coração, É. não é? Que eu acho que Não, há não muitas sei maneiras de entender a sim, de alma, dizer. mas pronto, aquilo que está, não é, o que há de mais, Sim, eu acho que para mim as palavras que vêm é aquilo que há de mais sábio, de mais compassivo, porque esta vida é uma aprendizagem, mesmo, mesmo por mais obtusa que a pessoa seja, vai aprendendo qualquer coisa. E se permitir, tem aqui um espólio de sabedoria enorme para descobrir. É isso é que eu noto, é quanto mais a pessoa se permite aceder àquilo que já aqui está, ainda à sua interioridade, ao seu coração, mais se revela. Há uma abundância interior que parece inesgotável. Ao contrário da forma baseada em escassez, que muitas destas narrativas que nós temos, em que não chegamos, os outros não chegam, as coisas não estão bem, a coisa está sempre em falta, curiosamente, quando se vem ao coração, há uma abundância. E é essa, é o darmos espaço àquilo que já aqui está. Eu acho que a prática espiritual é muito mais isso, darmos espaço àquilo que já aqui está. O que é um grande alívio. obrigada. Obrigado. Obrigada pela prática. E vou só dizer, talvez, não sei se consigo transmitir bem, uma parte da prática do que me aconteceu. Durante o início da prática, a sensação que eu tinha, acontece muito ser mais a nível do corpo, sensação, do que os pensamentos por si só. Inicialmente parecia-me que o meu corpo fosse, e estava aparentemente, provavelmente tranquila, como se fosse plasticina. Ou seja, muito macio, fluente. E a uma dada altura surgiu um pensamento que, por acaso, já não surgia há muito tempo e que eu consegui identificá-lo, notei-o e chamei-lhe um nome, é medo. Mas um medo muito específico. E ao mesmo tempo em que esse pensamento surgiu, o corpo deixou de ter a sensação que tinha, que parece que era muito, fluía bastante, muito móvel. Ficou como se fosse meio corpo e era como se fosse uma tábua. Sem cabeça, só a tábua, ficou uma tábua. Isto pode parecer estranho, Não. mas pronto. E ficou completamente parado. Foi curioso porque ao longo da prática, quando continuaste, houve um momento em que falaste no olá, que já é habitual, mas que coincidiu exatamente com alguns segundos depois, não sei quantificar. E esse olá veio desmanchar autenticamente a tábua. Houve muita emoção e a imagem e sensação do meu corpo foi como se estivesse no cimo de uma montanha em que havia um cume bastante grande e que depois, no decorrer da emoção, do olá, foi-se esbatendo e é como se eu tivesse uma saia toda à volta. Ou seja, como se estivesse em cima de uma calote da terra. Isso parece um bocado estranho, Não. tudo isto, mas é aquilo que eu posso exprimir do curioso que senti em todo o percurso da prática. O resto não tenho já ideia. Sei que isto foi demasiadamente forte, que criou uma certa emoção além da sensação, mas que continuo aqui. Foi muito bom ter Que bonito. participado. Bonito. Posso comentar assim uma coisa ou outra? Podes. Levando em conta que eu não estou dentro de ti e isto é a minha imaginação, é só o meu imaginário. E se calhar eu vou usar mais como exemplo, não me referindo a ti, mas como forma de exemplo daquilo que explorámos na palestra.
Imaginemos que em dado momento, vou pondo como se fosse eu, em pequenino eu estou numa situação que é assustadora e muito mais assustadora do que o meu sistema consegue comportar, ou seja, eu não tenho como fugir, eu não tenho como lutar com a situação e isto, o que acontece no ser humano, há um congelamento, um não sentir. E não é que a pessoa deixa de ter medo, o que acontece é que há um cortar desse sentir e fica um registro de como aquela emoção é terrível, é inaceitável. E a partir daí eu começo-me a orientar para tentar evitar aquela emoção. Às vezes ela até surge, eu sinto, e quando nem sei bem porquê, dou por mim a fazer uma série de coisas, que nem, ou a trabalhar imenso, ou quando dou por mim já estou a comer qualquer coisa, mas foi só um aflorar, foi uma coisinha. E pode-se passar uma vida sempre a tapar a coisa, a empurrar, a empurrar, a empurrar, a empurrar. E aquilo, na verdade, não é nada de enorme. Não é que foi uma situação hiper, mega traumática, uma coisa horrível, mas foi um momento de aprendizagem em que o meu sistema aprendeu que isto não dá para sentir. Não há segurança quando isto está a acontecer. Então a pessoa arranjou aquela maneira de segura de não sentir. E depois há um dia em que está sentadinha na sua própria companhia e há esta coisa tão simples quanto reconhecer, ok, isto que está aqui, é medo, ok, é medo. E a pessoa está por cima de não ter que fugir, podia ser qualquer outra emoção. E só o dizer olá. Desta vez, em vez de te mandar embora, em vez de eu ter que me exilar esse lado de mim, em vez de eu ter que fingir que pôr uma coisa agradável pela goela abaixo para não sentir, desta vez eu volto-me para a vida que aqui está e reconheço-a. E isto é que eu digo que é o coração sábio. E a vida dá-nos o feedback. Até que enfim. Estava mesmo a precisar disso. Que eu não estou a dizer que era... Mas quando estavas a falar, eu reconheço esse padrão em mim. Às vezes tudo o que está a ser pedido é nota-me. Reconhece-me. Abraça-me. E isto muitas vezes é o que está a ser pedido cá dentro, e se repararmos, quando olhamos para fora, as pessoas com quem convivemos, é exatamente isso que elas estão-nos a dizer. O subtexto por baixo das suas ações, daquilo que estão a dizer, às vezes dizem da forma que menos vontade dá de as ouvir, julgando-nos, culpabilizando-nos, és um isto, és uns aquilo, mas o que está lá por trás é um pedido, estou a doer, por favor vê que eu estou a doer, por favor abraça-me. Mas há tanto medo, porque o registro passado isso não aconteceu quando era preciso, que agora é mais fácil atacar e sentir raiva do que sentir dor. Para aqueles que vão por esse lado, que não me parece todo que é o teu caso. E depois o alívio que é, como parece-me que é este teu exemplo, da pessoa poder-se voltar e dizer olá, olá, olá vida, olá esse lado está com medo. Isso é tão bonito. E é tão bonito como a vida é tão sábia e diz-nos logo, é mesmo isto. E a pessoa sente, não é? Com clareza, sabe, okay, isto fez-me bem, não tenho dúvida nenhuma. Isto fez-me bem. Olha, obrigado pela partilha. Obrigada pela palestra. A minha pergunta é muito específica. No meu caso, eu identifiquei muito com o que disseste sobre o conceito de perfeição e querer sempre, quase ser a melhor e estar sempre aqui numa luta comigo em querer fazer mais e melhor e que nunca é suficiente. E eu identifico isso muitas vezes com não querer defraudar as expectativas que os outros têm de mim. Por exemplo. Ou que eu acho que os outros têm de mim. Portanto, a minha pergunta é como é que eu consigo trabalhar este conceito de perfeição, ou seja, como é que eu consigo distanciar-me, não sei se é esta a palavra certa, deste conceito de perfeição, sem sentir que estou a defraudar as outras pessoas, a expectativa dos outros. Então,
se eu estou, e por favor, dá-me um feedback, se eu estou a ouvir bem, parece-me que a crença subjacente é os outros só me valorizam, gostam de mim, eu só sou passível de ser amada quando faço as coisas muito bem. Nós não estamos a defraudar as expectativas. Se eu estou a ouvir bem, na verdade o que nós não estamos a querer defraudar não é as expectativas dos outros, mas é a possibilidade de ser aceito e amado pelos outros. Porque eu imagino que em algum momento a dor de não ser amado, de não ser aceite, porque não fizemos bem, foi inaceitável. E então fica o registro, uou, nunca mais. Nunca mais eu quero estar naquele sítio onde me senti daquela maneira. E começo a construir como é que eu vou fazer para o mundo estar sempre a gostar de mim. E se o feedback foi, quando fazes bem, és considerada boa menina, és digna de ser amado, isso é fortíssimo. Mas o reverso disso é, então aquilo que eu sou, quando não estou a fazer bem, não chega. E por isso, não sei se acontece contigo, o fazer bem, o conseguir fazer o melhor, a perfeição, também não chega. Porque o que está em questão não é fazer bem, o que está em questão é ser amado. E o que me leva a ser amado não é fazer as coisas bem. É tratar-me bem e tratar os outros bem. É ter tempo para amar. Não é ter tempo para fazer mais coisas que me leva a sentir amado. Só mais um bocadinho. O que eu notei em mim é que, como também eu reconheço esse padrão, ele vinha de um sítio de falta. Eu, como sou, aquilo que eu sou, não chega. Só quando eu me ponho lá nos píncaros é que pode ser que assim gostem um bocadinho de mim. Então a minha ação era de um sítio de falta. Quando a pessoa começa a notar a dor que isso está a trazer a si, além da exaustão, a canseira que é, mas que também dificulta o relacionamento com o outro, porque se nós vamos lidar na relação com o outro, nós estamos a tentar ser os melhores e aquele que consegue fazer as coisas muito bem, provavelmente vamos descurar a atenção em relação ao outro, porque estamos muito centrados em nós. E está tudo muito em falta. À medida que isto vai mudando, a pessoa até faz melhor, até trabalha melhor, mas trabalha por abundância, porque tem para dar. Não é porque está em falta e tem que tentar tapar buracos. E isto, o curioso é que a pessoa não vai descurar o quanto bem faz as coisas. Na verdade, até vai trabalhar melhor, vai ter mais energia, já não vem daquele lugar de que há qualquer coisa de errado comigo e por isso é que eu tenho que fazer as coisas muito bem. No meu caso, eu tive mesmo que abraçar aquela criança que achava que havia qualquer coisa de profundamente errado consigo. Tive mesmo que sentir a sua dor. No meu caso foi mesmo isso. Foi mesmo preciso tê-la ao colo e ouvir o quão mal ela se sentia e as suas crenças de achar que havia qualquer coisa tão errado consigo. Até podermos ouvir a voz sábia do coração que falou mesmo, que disse mesmo, isto foi só uma crença. Nunca houve nada de errado comigo. Foi só uma crença. E a coisa desmoronou por ali afora. Mas digo-te, foi um trabalho de anos, no meu caso. Foi um trabalho. E só aconteceu porque eu cheguei mesmo aos limites da estratégia de tentar ser o melhor. Já não dava mais para contar essa história como estratégia para ser feliz. Faz sentido? Sim, faz. Obrigada. Ok. Parabéns por teres reconhecido que há essa crença, sem meio caminho andado. Agora é trabalhar nela. E o trabalho, lembras que eu disse, não somos nós que desfazemos os nós, não somos nós que desfazemos os nós, estes nós dessas crenças,
eles desfazem-se por si só e desfazem-se no espaço do coração. Neste lugar onde a pessoa começa a ir ao seu encontro, sem julgamento, sem exigência, com um sentido de compassivo perante a dor e a maluquice que lá está, é isso que leva os nós a se desfazerem. Não é uma ação, sabes, não é uma ideia, eu vou fazer, eu tenho que conseguir. Não é preciso nada disso. Isso só dá mais nós. A pessoa começa mesmo a confiar na voz do seu coração, no espaço que isto cria, onde as coisas começam-se a desatar, na companhia, na presença do amor. Isso é que nos desata. Isso é que nos liberta. Se calhar ficamos por aqui. Olha, espero que tenha sido útil para vós. Eu gostei muito de partilhar isto convosco. Tocou aqui um sítio no lugar do coração e veio... Era realmente à volta disto que eu queria ter falado convosco. Boa semana. Bem-ajam. Tudo bom.